Olá, amigos e amigas do Ter Saúde, bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro nosso para falar de saúde, levar informações para que você viva bem, viva melhor, possa discutir com mais esclarecimento a respeito da sua saúde com os profissionais que cuidam de você. Então esse é o nosso objetivo aqui, viu? Então se você gosta do canal, lembre-se de se inscrever, de sugerir o canal para os amigos, de apertar o sininho, porque aí sempre quando tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E é muito bacana a gente trocar ideias, eu aguardo seus comentários e também sugestão de temas, porque muitos dos temas que a gente faz aqui no Ter Saúde são sugestões de vocês, viu? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar hoje da diferença entre gliadina e glúten, que na verdade são duas palavras similares e que o pessoal acha que é a mesma coisa. Então o que é gliadina, o que é glúten? Bom, o glúten ele é composto de duas proteínas. O glúten é uma proteína maior, composto de duas frações de proteínas, vamos dizer assim, que é a gliadina e a glutenina, tá? Então a gliadina é a mais famosa, porque ela dá mais problema. Mas, então quando você ouvir falar de gliadina, seu médico falar assim, eu vou te pedir o exame anti-gliadina, é para ver se você tem aquela sensibilidade mais específica para esse elemento, que é o que define a doença celíaca. Mas basicamente, a somatória da gliadina com a glutenina é igual a glúten. Gliadina mais glutenina é igual a glúten, ok? Então agora você não esquece mais. E qual é a função deles? Por que o glúten é uma coisa importante, por exemplo, para o trigo, para o pão? A gliadina, ela é responsável pela extensibilidade e pela viscosidade da massa, por exemplo, quando você vai fazer um pão. E a glutenina, ela é responsável pela elasticidade, pelo vai e volta, e pelo tempo de fermentação, por exemplo, de desenvolvimento dessa massa. Então, cada um tem uma função ali na hora de fazer o pãozinho que você gosta, o bolinho que você gosta. Essa combinação das duas, então, da gliadina com a glutenina, que tem aonde? Tem em tudo que tem glúten. Na verdade, o que tem trigo, tá? Que nós vamos falar da diferença das outras coisas que a gente acha que é glúten, mas que não é. Então, tem em bolo, pão, macarrão, bolacha, cerveja, tá? São alimentos que contêm o glúten. A gliadina, ela é a grande responsável por aquele efeito mais drástico de intolerância. Embora você possa ter uma intolerância a trigo, a outras frações do trigo, e não exatamente a gliadina. Mas se a pessoa tem intolerância e tem uma reação muito forte à gliadina, isso causa a famosa doença celíaca, que é uma doença autoimune do intestino delgado, que causa muito diarreia, dificuldade de absorção de nutrientes, é um pouco mais grave do que uma simples intolerância. Existem outras proteínas que são similares à gliadina, que é a ordeína da cevada, tem na cerveja, por exemplo, e a secalina do centeio. Por isso que a gente fala, tudo isso tem glúten. Não é. Porque, na verdade, não é exatamente o glúten, como a gente falou no começo. E também não é a gliadina, que é a que faz o celíaco adoecer, mas é similar. Então, o doente celíaco também não pode comer cevada e não pode comer centeio, tá? Porque acaba sendo tóxico. Então, de novo, existem aquelas pessoas que são intolerantes e tem aquelas pessoas que realmente adoecem por causa do glúten, que são os celíacos. E essa doença celíaca, ela inflama tanto o intestino que os nutrientes não absorvem, porque ele praticamente atrofia a mucosa intestinal. E a pessoa tem muita diarreia, come e não absorve bem, então está sempre cansado, emagrecido, o sistema imunológico às vezes debilitado, porque não tem nutriente. Então, os sintomas da doença celíaca é diarreia, que não passa, porque a diarreia, gente, é uma coisa que a gente pode ter eventualmente. Você come alguma coisa que está estragada, o mecanismo de limpeza é fazer a diarreia para jogar fora. Você engole um vírus, uma bactéria que não é legal para o seu corpo,
o organismo já sabe e ele faz uma diarreia para jogar fora. Agora, aquelas diarreias que são toda semana, todo dia, todo mês, anos a fio, que a pessoa fala, não, meu intestino já é diarreico assim, eu sou assim mesmo, doutora Marta. Não, não é certo isso. Não é normal, tá? Então, crises de diarreia, tem diarreia constante ou aquelas crises de diarreias com muco, com sangue, aí é mais complicado ainda. Excesso de gases intestinal, desconforto intestinal, distensão, muco nas fezes, atenção, isso é muito importante. Sabe aquele catarrinho que se vê nas fezes? Isso não é normal. Se você vir isso nas suas fezes, você procure um médico, tá? Fadiga, porque a pessoa não absorve bem, então está sempre cansada. Dor de cabeça, porque o intestino tem a ver com o fígado também tem a ver com a dor de cabeça. E muitas vezes uma anemia que não passa. A medicina ela é tão peculiar que às vezes a única coisa que a pessoa tem no começo é uma anemia que nada sara. Ela toma sulfato ferroso, parece que não absorve, nada que ela toma parece que adianta. Por quê? Porque não absorve. E aí fica aquela anemia crônica, vai ver o problema é lá no intestino. Como eu falei no início da aula, mesmo quem não é celíaco pode ter sensibilidade ao glúten e pode ter várias doenças, que não é nada desses sintomas que eu acabei falando aqui da celíaca, mas que também pode ter dor, desconforto abdominal, pode ter constipação intestinal, gases, mau odor dos gases, diarreia que oscila, então a pessoa às vezes tem o intestino preso, às vezes tem o intestino solto, intestino preso, intestino solto, dor de cabeça, dor articular, irregularidade menstrual, dificuldade de concentração, falta de humor, porque muitos dos neurotransmissores são feitos no abdômen, na barriga. Então, o intestino faz 60%, 70% dos nossos neurotransmissores. Por isso que a gente faz a pessoa enfesada, né? Tem até o dito popular. Porque quando você tem um intestino que funciona mal, você fica mal-humorado. E isso é uma coisa que pode ser um dos primeiros sinais, irritabilidade, ansiedade. Dor articular, então, gente, muita coisa que é taxada como fibromialgia é intolerância a glúten, ou no músculo, dor articular. Então, uma coisa muito importante. E erupções da pele, porque a pele também é um órgão de limpeza, o corpo quer limpar aquilo. Então, põe para fora na pele. Tá bom, então vamos parar de comer glúten. Isso é uma outra coisa que gera muita confusão. As pessoas querem parar de comer glúten uma semana, 2 semanas, um mês e ficar boa, e ficarem boas. Não, gente, isso não acontece. Porque o intestino está sempre passando alguma coisa por lá. Então ele demora para se reorganizar completamente, tá? Logo que a pessoa tira o glúten totalmente da dieta, e eu vou repetir, é totalmente. Não adianta você fazer uma restrição de glúten, de trigo, de segunda a sexta e sábado e domingo você comer pizza e macarrão, tá? Porque o corpo reativa o sistema imunológico e dá na mesma. A partir do momento que você tirou completamente isso da sua dieta, a mucosa começa já a se recuperar. Mas ela leva de 1 a 2 anos para ficar 100%. O que acontece muitas vezes, eu falo sempre isso para os meus pacientes, é assim, a pessoa começa a ficar boa. Porque, né, ela tirou, ela vai limpando o organismo, ele quer te ajudar. Então, às vezes, 2, 3 meses depois já não sente mais nada. Aí, o que ela faz? Volta a comer trigo. O que acontece? Volta tudo de novo. Então, é assim, o sistema imunológico, ele tem uma memória. Então, a partir do momento que você tem essa sensibilidade ao glúten, ou que você é um celíaco, sempre você será. Sinto dizer-te. Tá? Não dá pra gente apagar isso do seu sistema imunológico. Se você não for celíaco, você pode de vez em quando comer um pouquinho aqui ou acolá, depois que você estiver bom, né? Fiquei anos sem comer trigo, aí de repente eu como um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, ok. Mas nunca mais vai ser legal você comer todos os dias, porque senão reativa o seu sistema imunológico, volta a ter dor articular, volta a ter depressão, volta a ter insônia, volta a ter asma, volta a ter gastrite, tudo aquilo que está por baixo aí que está em cima, né? Porque o que está por baixo é a intolerância alimentar e o sintoma. O celíaco, então, nem pensar, nunca mais. Celíaco não pode comer .com.br, não tem o que fazer, tá? Porque o sistema não gosta daquilo, tem tanta outra coisa para comer. Eu não como trigo também, tá? Porque tem uma certa intolerância ao trigo. E tem mais uma coisa, só para encerrar a aula. A gente vai ficando mais intolerante à medida que a gente vai envelhecendo. Por quê? Porque a gente vai se sensibilizando. Você come 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos, o sistema imunológico aproveita quem não tem nada para comer o glúten agora, porque depois
é muito interessante você ir minimizando. Ou, se você for mais sábio e mais sábia, já hoje, sendo jovem, sem sintomas, ou mesmo se você for mais maduro, sem sintomas, modere essa proteína inflamatória, que o mundo inteiro sabe que o glúten é inflamatório, tanto que onde você vai no mundo tem uma opção sem glúten para você comer, tá? Então é isso, gente. Eu espero que essa aula tenha servido para você pensar sobre os seus sintomas, ir atrás para verificar com o médico, fazer exames, se esclarecer, porque muitos sintomas têm como base intolerância alimentar, tá? Se você quiser perguntar, discutir alguma coisa, use aqui os comentários para fazer isso e a gente se vê no próximo Ter Saúde, que é a semana que vem. Tchau!